Transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com a nossa live de domingo, sempre desenvolvendo o estudo da vida espiritual. E hoje, domingo, uma ocasião especial, que nós focamos na mesa do Senhor, termo esse que representa a importância da cruz e da mesa, que é falado na Bíblia. Comemora uma coisa estupenda do ponto de vista espiritual. Eu tenho desenvolvido isso e algumas semanas que eu já foco no termo mesa do Senhor e pego os cultos lá do Luiz Fontes, lá de Goiânia, o canal Celebrando Deus, e trago aqui para nós, depois de acontecer lá. E comento durante a nossa apresentação e peço para você conhecer não só o canal YouTube lá do Celebrando Deus e todos os vídeos que tem lá, como outros que estão disponíveis também na nosso canal YouTube. Então, nosso objetivo, o que é levar nosso canal YouTube? É de propiciar uma grande biblioteca de vídeos focado no estudo da vida espiritual. E mais do que isso, nós aplicamos 24 horas, né? Quer seja na gestão da nossa vida, família, com os negócios, com os amigos. Então, em tudo que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Certo que não somos perfeitos, e esse é o processo do próprio cristianismo, que é se arrepender das coisas que a gente vai andando e fazendo errado. E o Espírito Santo vai nos advertindo, e a partir dessas advertências, a gente vai se aprimorando a imagem e semelhança de Cristo. Isso é a vida cristã. E essa gestão a gente tem que fazer em tudo, né? Ir em uma certa localização, denominada erroneamente de igreja. A igreja é orgânica e é edificada pelo próprio Jesus Cristo. Bom, vamos então passar para o vídeo e vamos fazendo o nosso comentário, à medida que meu coração, ou vocês aí pelo canal YouTube, tragam algum comentário. Meus irmãos, irmãs, bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Evangelho de Lucas. Vamos ler o capítulo 18. Depois nós iremos ler Hebreus, o capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos prestar bastante atenção nessa leitura, que diz assim: propôs também esta parábola. Creio que todos nós sabemos que parábola é uma narrativa alegórica. Isso é muito importante. A parábola é uma narrativa alegórica. Então diz assim: propôs também uma parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Na minha versão, na tradução brasileira, diz assim: confiavam na sua própria justiça. Confiavam na sua própria justiça. Esse é o problema. Por se considerarem justos e desprezavam os outros. Vou colocar só uma pequena nota aqui para a gente prosseguir na leitura. Lá em Mateus capítulo 13, seria muito importante. Vocês perceberam, eu comentei que esse é o grande problema. É crer na própria justiça. Não devemos julgar nada. Não temos a menor competência. E hoje nós podemos verificar aí o próprio judiciário nosso. Então, tudo causado por uma falta de uma vida espiritual. O justo juiz é Jesus Cristo.
que nós temos que fazer, acompanhados do Espírito Santo, com a habitação do Espírito Santo, ele sim vai nos advertindo, mas não nós julgar o outro. Agora nós, se uma vez indicado pelo Espírito Santo, podemos advertir o outro. Hoje eu tenho um grupo do WhatsApp, inclusive com os meus pessoal que trabalha conosco, os parceiros lá, para advertência. Só que o ser humano não quer ser advertido. E ele não quer ser advertido porque ele não tem Espírito Santo ou não tem maturidade espiritual. E essa é a cruz. Jesus Cristo não veio falar dele, não veio falar do reino dele. O que aconteceu com ele? Por quê? Porque ele foi advertir, mexeu com os poderosos lhe tiraram não, porque ele deixou tirar a vida dele. E nós não aprendemos, são mais de 2000 anos. Nós vamos escutar o preletor. Se você tivesse isso em mente, se você pudesse anotar esse texto. Mateus, capítulo 13, os versículos 34 e 35, se você quiser ler, diz assim: todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. Por que eu estou lendo esse texto? Porque esse texto vai explicar para nós qual é a natureza espiritual, doutrinária de uma parábola. Então diz assim: e em parábolas, e sem parábolas, nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Na verdade, o profeta aqui é um salmo, a profecia aqui está no Salmo 78, versículo 2. Salmo 78, versículo 2, que diz: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas, coisas que são mistérios desde a fundação do mundo. Então, amados irmãos, irmãs, por isso que essa leitura paciente, cuidadosa, ela vai nos ajudando a entender. A gente lê tudo de uma vez e perde pequenos detalhes que depois vão fazer toda a diferença na hora da exposição da palavra. Então é importante, essa pequena nota que eu dei para vocês aqui vai ajudá-los por toda a vida. Todas as vezes que você estiver diante de uma parábola, você vai se lembrar. Parábola é uma narrativa, é uma figura de linguagem, mas dizemos assim, no sentido mais teológico da palavra. É uma narrativa alegórica. E nosso Senhor sempre usou isso para comunicar o que está escrito no Salmo 78. Os mistérios, as coisas profundas. Então vamos lembrar. Nosso Senhor usava a parábola para poder falar de coisas não ocultas. O sentido de oculto, de mistério na Bíblia, nunca fala de algo intocável, impenetrável. Mas aquilo que é profundo, no sentido da espiritualidade. Senhores, é bom a gente guardar isso. Jesus Cristo falava em parábolas porque falava de coisas profundas. Se nós escutarmos a parábola, começarmos a utilizar o nosso intelecto, nós não vamos ter profundidade. Nós vamos ficar na casca, na superfície do entender, do aprender. Só podemos assimilar, apreender, com 2 Es, se nós tivermos o Espírito Santo. Aí, através da parábola, nós vamos ter revelações, ou seja, nós vamos em coisas mais profundas, que é só o Espírito Santo que vai poder trazer revelação. Então, guarda isso. Parábola, coisas profundas, mas eu preciso do Espírito Santo para poder ter a revelação, que é aquela coisa profunda que Jesus Cristo falou, tem a revelação na minha consciência. Caso contrário, eu fico na casca. Então vamos lá. Qual que é o assunto aqui? Ele vai dizer: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Significa que isso aqui não é uma história do conhecimento de ninguém. Isso aqui é uma parábola. Nosso Senhor está contando uma parábola. Não era uma história, não era um fato real. Ele está contando uma parábola. Ele está fazendo aqui uma narrativa que tem significado. É por isso que essa parábola
ela extrapola as aparências. É por isso que essa parábola nos leva a uma reflexão muito profunda. Em primeiro lugar, porque é o nosso Senhor que está falando. E tudo o que ele disse, você precisa sair da aparência. Eu vou explicar isso mais uma vez. Tudo que você lê nos evangelhos, que o nosso Senhor ensinou, que ele disse e que ele fez,